Você já se sentiu como se tudo ao seu redor tivesse desmoronado? Como se os muros da sua vida estivessem em ruínas e não houvesse mais forças para recomeçar? Às vezes, o silêncio de Deus parece um peso e a esperança uma memória distante. Mas e se eu te dissesse que existe uma história na Bíblia que fala exatamente sobre isso? Sobre reconstrução, sobre recomeço, sobre promessas de Deus que nunca falham mesmo quando tudo parece perdido. Sim, eu estou falando de Neemias, um homem comum, com um coração incomum, um servo que não aceitou ver o caos tomar conta e que decidiu com fé, amor de Deus e oração, levantar do chão não apenas pedras, mas um povo inteiro. Mas aqui vai uma pergunta que pode mudar a forma como você enxerga essa história. Por que Deus usaria um copeiro para liderar uma das maiores obras de restauração da Bíblia? O que há por trás desse chamado? Qual o segredo que Neemias descobriu no meio das cinzas, que o fez se levantar, dobrar os joelhos e clamar com lágrimas nos olhos por um povo que nem sequer o conhecia mais? E se o que aconteceu em Jerusalém há mais de 2000 anos ainda puder acontecer na sua vida hoje, essa jornada é mais que histórica, ela é espiritual, ela é viva, ela é urgente, porque a Bíblia não conta histórias apenas para informar, mas para transformar. Neste vídeo, você vai descobrir que o recomeço que você tanto procura talvez não comece do jeito que você espera. Vai perceber que às vezes Deus nos leva ao ponto mais baixo não para nos punir, mas para nos preparar. E vai entender que a verdadeira salvação não começa com uma resposta do céu, mas com um coração disposto a orar. Ao longo dessa narrativa, você vai caminhar com Neemias por noites silenciosas, muros quebrados, orações intensas e decisões difíceis, e vai descobrir que a fé pode erguer muito mais do que cidades. Ela pode erguer você. Essa é a recompensa. Entender que quando você se alinha com os planos do Espírito Santo, nada é impossível. E aqui vai o desafio. Enquanto você assiste, comente aqui embaixo qual parte da sua vida precisa de reconstrução. Seja sincero. Este canal é um espaço de fé, esperança e restauração. Compartilhe seu testemunho, seu clamor, seu muro caído. E mais, se este conteúdo falar com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Inscreva-se e vamos caminhar juntos nessa jornada. Porque a história de Neemias não é apenas sobre ele, é sobre mim, é sobre você, é sobre todos os que creem que o amor de Deus ainda pode fazer o impossível e fazer tudo novo. Quem era Neemias antes de se tornar um herói da fé? Não era um sacerdote, nem profeta, nem um guerreiro destemido. Era apenas um homem comum com uma função específica: servir vinho ao rei. Um copeiro, mas não qualquer rei. Artaxerxes, imperador da Pérsia, o homem mais poderoso da terra naquele tempo. E é nesse cenário de luxo e autoridade que o coração de Neemias se parte. Não por causa de uma injustiça pessoal, mas por causa de uma notícia vinda de longe. Os muros de Jerusalém estavam destruídos e o povo em vergonha profunda. O que você faria se ouvisse que sua fé, sua origem e suas raízes estavam em ruínas? Neemias poderia muito bem ter se limitado a lamentar em silêncio. Afinal, ele vivia seguro no palácio. Tinha influência, conforto, estabilidade, mas o amor de Deus faz algo diferente com aqueles que ouvem seu chamado. Transforma conforto em clamor. Quando Neemias ouve sobre os muros quebrados, ele não apenas
Se entristece, ele chora, se assenta, jejua, ora por dias. Você percebe a força de um coração quebrantado? Às vezes, a verdadeira reconstrução começa quando as lágrimas caem, quando a oração toma o lugar da lógica, quando o Espírito Santo encontra espaço entre os escombros da alma. A oração de Neemias, registrada no capítulo 1, é um exemplo poderoso de fé genuína. Ele reconhece os pecados do povo, não se exclui da culpa e suplica pelo cumprimento das promessas de Deus. Você já orou assim? Não pedindo bênçãos passageiras, mas clamando pela restauração de um propósito coletivo. O que vemos ali é um coração inflamado pela esperança, mesmo sem ver um tijolo sequer. Neemias nos ensina que a fé verdadeira começa na escuridão, antes da primeira pedra ser colocada, antes de qualquer salvação visível acontecer. Essa fé é combustível para a jornada que virá. Interessante como Neemias, ainda sem plano, sem ajuda, sem saber o que poderia fazer, se volta para a oração. E ali, no secreto, Deus já começava a agir. Muitos querem ver milagres, mas poucos querem dobrar os joelhos e ouvir a voz de Deus. É no íntimo da oração que se alinham as promessas e os planos do céu. Oração não é só um recurso de desespero, é o início de tudo. Foi ali que Neemias se tornou mais que um copeiro, tornou-se um intercessor, um canal da vontade divina. E a pergunta que fica é: será que estamos prontos para deixar Deus nos usar assim? Neemias também mostra que a oração não substitui a ação, mas a precede. Quando o rei percebe sua tristeza, pergunta o que está acontecendo. Aqui, atenção, sobe. Estar triste na presença do rei era perigoso. Poderia ser considerado desrespeito, mas Neemias arrisca. Ele fala, com humildade, mas também com ousadia. E antes de responder, faz outra oração, rápida, silenciosa. Que fé é essa que consulta Deus até nos segundos decisivos? Uma fé que confia mais na direção do Espírito Santo do que em qualquer plano humano. Quantas vezes nos esquecemos de orar nas encruzilhadas da vida e então acontece o inesperado? O rei, em vez de rejeitar Neemias, pergunta o que ele precisa. O favor de Deus se manifesta em forma de apoio, recursos, cartas de autoridade. Algo sobrenatural começa a acontecer, não por força ou por influência, mas por intervenção divina, porque o coração de Neemias já estava alinhado com o céu. Você vê o padrão. Primeiro, ele se importa. Depois, ora. Depois age com coragem. E por fim, Deus abre portas que ninguém poderia abrir. Quando nosso coração chora, o que o coração de Deus sente, os céus se movem. Esse início da jornada de Neemias nos confronta profundamente. Estamos chorando pelas coisas certas? Estamos jejuando por causas eternas ou apenas por conquistas pessoais? Neemias não chorou por falta de dinheiro, fama ou segurança. Ele chorou porque a glória de Deus estava em desonra, porque o povo escolhido estava sem direção, porque as promessas pareciam distantes. E é esse tipo de choro que o céu escuta. Esse tipo de lamento que move o trono de Deus. Neemias era um homem entre milhões, mas teve uma fé que o fez se destacar entre todos. É curioso pensar que tudo começou com uma conversa. Um irmão que volta de Judá, uma notícia amarga e, de repente, a rotina de Neemias muda completamente. Isso nos mostra que grandes propósitos nascem de pequenas informações quando o coração está pronto. Quantas vezes ouvimos coisas e simplesmente ignoramos? Mas Neemias, ao invés de ignorar,
absorveu. Ao invés de se fechar, se abriu. Foi esse coração sensível ao Espírito Santo que Deus usou para iniciar uma obra monumental. Talvez Deus esteja esperando o mesmo de mim e de você. Neemias não saiu gritando pelas ruas do palácio, nem reuniu exércitos. Ele começou orando, em silêncio, jejuando no secreto, chorando no íntimo, e ainda assim abalou uma nação inteira. Isso nos ensina algo poderoso. Você não precisa de plataforma, de fama, nem de título. O que você precisa é de um coração disponível. Deus faz grandes coisas com pessoas que se colocam de joelhos. Pessoas que, como Neemias, sentem o peso da promessa mesmo à distância, que acreditam na restauração, mesmo antes de verem os sinais. Isso é fé. Isso é propósito. Isso é salvação em movimento. E agora, talvez a pergunta mais importante deste início seja: o que você tem feito com as ruínas que estão ao seu redor? Você sente o peso do que foi perdido? Você já chorou por aquilo que Deus chora? Neemias não foi apenas um copeiro. Ele foi a ponte entre uma geração em ruínas e um futuro restaurado. E talvez Deus esteja te chamando para ser isso também: ponte, reconstrutor, intercessor. A história começa com um lamento, mas não termina aí. E esse é apenas o começo da jornada de fé que vai transformar uma nação. Você já sentiu que ao dar um passo de fé, tudo ao redor se levanta contra você? Neemias viveu isso com intensidade. Quando ele chega a Jerusalém, sua presença já incomoda os inimigos antes mesmo da primeira pedra ser colocada. Sambalate, Tobias e Gesem são nomes que se repetem na narrativa como espelhos das resistências que enfrentamos quando tentamos reconstruir algo que Deus nos confiou. Eles zombam, ameaçam, tentam intimidar. E a pergunta que ecoa é: como manter a esperança quando tudo parece se opor à vontade de Deus? Neemias nos ensina algo poderoso. Quem tem convicção da missão não se abala com zombarias. Ele não discute, não se rebaixa ao nível dos inimigos, mas continua a obra com coragem. Sua resposta é simples, mas cheia de fé. O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Que resposta seria essa, senão um grito de quem confia no Espírito Santo para guiar cada tijolo, cada decisão, cada confronto? A oração, mais uma vez, é o escudo que ele empunha, e a fé, o alicerce que sustenta tudo. Mas não pense que a oposição foi apenas verbal. Quando os muros começaram a subir, os inimigos planejaram ataques reais, físicos, estratégicos. E Neemias, atento, armou o povo. Metade trabalhava, metade vigiava. Homens com ferramentas numa mão e espadas na outra. A imagem é forte. Fé e vigilância lado a lado. Eles não abandonaram a obra, nem se esconderam do combate. Permaneceram firmes. E isso nos ensina que fé não é passividade. Fé é resistência, é persistência, é colocar a mão na massa enquanto o coração repousa nas promessas de Deus. O mais lindo nessa parte da jornada é como Neemias fortalece os corações cansados. Ele caminha entre os trabalhadores, observa suas expressões, sente seus medos, escuta seus murmúrios e então diz: não temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, por vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. Que chamado poderoso! Não lutamos apenas por nós,
Lutamos por quem vem depois, por isso a obra não pode parar. O amor de Deus empurra para frente, a fé sustenta, a esperança guia. E mesmo com muros pela metade, exaustão batendo à porta e ameaças constantes, Neemias não cede ao desânimo. O segredo, ele ora de novo, reforça os pontos fracos, ajusta a estratégia e segue. Muitas vezes esperamos que Deus remova os inimigos, mas Ele quer nos ensinar a edificar no meio da guerra. O poder da oração nos dá lucidez para não ceder ao pânico. E o Espírito Santo fortalece o ânimo quando tudo parece querer ruir. A salvação não vem da ausência de lutas, mas da presença constante de Deus em meio a elas. E quando os inimigos percebem que as ameaças não funcionam, partem para a estratégia da distração. Enviam convites falsos, tentam sabotar Neemias com fofocas, mentiras, falsas profecias, um verdadeiro jogo psicológico para fazê-lo desistir. E aqui vemos algo notável. Neemias discerne a voz do inimigo, reconhece o engano e responde com firmeza: estou executando uma grande obra e não posso descer. Que força há nessa frase! Quantas vezes precisamos dizer isso para nós mesmos? Não posso descer, não posso parar. Há uma obra eterna em construção. Enquanto os inimigos tentam desmoralizar Neemias, ele se torna ainda mais determinado. Porque sua força não está no número de operários, nem nos materiais disponíveis, mas no Deus que chamou e sustenta. E quanto mais a oposição aumenta, mais a glória de Deus se manifesta. Porque é nas batalhas mais árduas que o Senhor revela seu poder. O amor de Deus não nos promete um caminho sem espinhos, mas garante que Ele caminha conosco por entre eles. E isso basta, isso transforma, isso salva, isso nos sustenta até o fim. Outra lição poderosa é que Neemias nunca respondeu à altura das provocações. Ele não escreveu cartas em tom de ameaça, nem alimentou boatos. Sua resposta era o silêncio e a continuidade da obra. Você percebe a profundidade disso? Às vezes, o maior ato de fé é continuar. Simplesmente continuar. Em tempos onde tudo quer nossa atenção, nossa reação, nossa energia, Neemias ensina: não pare, não desça, não recue. O céu está atento. O Espírito Santo fortalece aquele que não se dobra diante do medo. Por fim, o muro foi terminado em 52 dias. Um milagre diante de tantos obstáculos. Um feito impossível aos olhos humanos, mas plenamente possível para quem confia nas promessas de Deus. Quando os inimigos viram a obra concluída, ficaram desanimados, não porque perderam para Neemias, mas porque perceberam que Deus estava com ele. E essa é a vitória mais poderosa, quando até o inimigo reconhece que há algo sobrenatural na tua vida. Neemias não buscou glória própria, ele buscou obediência, e Deus fez o resto. Você já pensou que talvez os muros que você precisa reconstruir não sejam de pedra, mas de fé, de identidade, de propósito? Talvez os sambalates da sua vida sejam pensamentos, dúvidas, inseguranças, talvez as distrações que tentam te fazer descer da tua missão venham disfarçadas de boas intenções. Mas se há um chamado, há um sustento, e se Deus começou, Ele vai completar. Neemias nos mostra que a verdadeira guerra não está do lado de fora, mas dentro de nós, e que a salvação começa quando decidimos continuar, mesmo que tudo ao redor nos diga para parar.
Depois que os muros foram erguidos e os portões finalmente colocados, o povo de Israel se reuniu não para festejar com banquetes, mas para ouvir. Sim, ouvir. Porque não basta reconstruir estruturas, é preciso restaurar corações. E foi aí que entrou Esdras, o escriba, com o livro da lei nas mãos, e uma multidão sedenta diante de si. O povo ficou de pé por horas ouvindo cada palavra. Já pensou nisso? Uma multidão inteira em silêncio absoluto, chorando, emocionada, só por ouvir a palavra de Deus. Isso não é religiosidade, isso é sede de salvação. A Bíblia diz que homens, mulheres e até crianças entendiam e se quebrantavam. A palavra atravessava o tempo, rasgava os corações, relembrava promessas esquecidas e trazia à tona tudo o que havia sido perdido no exílio: identidade, propósito, direção. Que poder há na palavra de Deus? Ela é espada, é bálsamo, é espelho, e quando proclamada com autoridade, provoca lágrimas que curam. Foi o que aconteceu naquele dia. O choro não era de desespero, mas de arrependimento. Era como se, pela primeira vez em muito tempo, o povo se lembrasse de quem era e de quem Deus sempre foi. Neemias, vendo a cena, não permitiu que aquele choro se tornasse culpa. Pelo contrário, exortou o povo a celebrar, dizendo: não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Que revelação extraordinária! A restauração que vem pela palavra não nos afunda em culpa, mas nos ergue em graça. O amor de Deus não expõe para envergonhar, mas para libertar. Quando a fé é reacendida pela verdade, o Espírito Santo nos conduz de volta ao caminho da esperança, da salvação e do propósito eterno. O impacto foi tão profundo que os líderes criaram estruturas para continuar ensinando a palavra. Eles começaram a explicar os textos, versículo por versículo, ajudando o povo a entender, aplicar, viver. Isso nos ensina algo essencial. A verdadeira restauração exige discipulado. Continuidade, mergulho diário na Bíblia. Não é um evento único, mas um processo constante, uma reconstrução diária. A fé não se mantém apenas com emoção, mas com raízes profundas na verdade. Oração, escuta e prática. Isso é o que transforma. E é lindo perceber que quanto mais o povo compreendia, mais desejava obedecer. Não era imposição, era resposta. A palavra tocava tão fundo que despertava ações práticas. Deixaram hábitos antigos, celebraram festas esquecidas, renovaram alianças com Deus. Isso é o que acontece quando deixamos que a voz de Deus nos guie. A transformação vem de dentro para fora. Não é teatro, não é aparência, é obediência com prazer. Porque o amor de Deus, quando revelado pela palavra, gera em nós o desejo de retribuir com fidelidade. Uma das cenas mais emocionantes ocorre quando o povo faz um pacto público com Deus. Eles assinam um documento. Sim, selam um compromisso coletivo. Assumem responsabilidades, reconhecem erros, prometem mudanças. É como se dissessem: agora entendemos, agora queremos viver como teu povo de verdade. Esse momento tem um peso simbólico e espiritual imenso, porque restauração de verdade não é apenas ouvir, é responder. Não é só sentir, é decidir. E isso só é possível quando o Espírito Santo encontra espaço em corações arrependidos. O mais tocante em tudo isso é que, ao final, o povo já não chorava mais por dor, mas por gratidão.
Uma alegria pura invadia Jerusalém. Havia risos, danças, louvores. Era como se a presença de Deus estivesse de novo no meio deles. Como se o céu tivesse aberto suas janelas e deixado descer a paz prometida. Você já sentiu isso? Quando, depois de tanto quebrar e reconstruir, o Espírito Santo sopra esperança nova sobre sua vida. Quando a fé, antes enfraquecida, agora renasce com raízes mais firmes, mais profundas. Neemias não era sacerdote nem profeta. Era um servidor, um homem comum com uma missão divina. E por meio dele, Deus restaurou uma cidade, uma cultura, um povo. Mas o ápice da obra não foi o muro, foi a palavra. Porque muros protegem, mas só a verdade liberta. Só o amor de Deus cura. Só a oração sustenta. Só as promessas de Deus mantém o coração firme mesmo diante das próximas lutas. E sim, elas viriam. Mas agora o povo estava pronto. Agora eles sabiam a quem pertenciam. Agora havia uma rocha firme sob seus pés. Que essa história nos lembre de algo essencial. Não basta recomeçar por fora. É preciso recomeçar por dentro. Não adianta erguer estruturas se a alma está em ruínas. A reconstrução de Neemias aponta profeticamente para Jesus, o verdadeiro restaurador. Ele não veio para consertar paredes, mas corações. Ele não entregou ferramentas, mas o Espírito Santo. E nos ensinou que quando a palavra de Deus é viva em nós, tudo pode ser feito novo, não só uma cidade, mas uma história inteira. E agora que você caminhou pelos escombros de Jerusalém, enxergou cada tijolo da fé de Neemias, sentiu o peso da dor de um povo exilado e viu com os próprios olhos a força de um coração quebrantado diante de Deus. Me diga, quais são os muros que você precisa reconstruir hoje? Não os físicos, mas aqueles que caíram dentro da sua alma. O muro da fé abalada, da esperança perdida, da oração esquecida, da confiança rompida. O que está em ruínas no seu coração que o Espírito Santo deseja erguer novamente com mãos de ternura e propósito eterno? Neemias não foi um guerreiro, não era profeta, nem sacerdote. Era apenas um homem que amava profundamente a Deus e ao seu povo. Um simples copeiro que ousou acreditar que o amor de Deus era maior do que o abandono, que a oração podia mover o impossível e que a obediência podia mudar a história. E se Deus usou um copeiro para restaurar uma nação, o que ele pode fazer com alguém como você, que hoje ouviu essa palavra e deixou que ela encontrasse espaço dentro do seu coração? Por isso, eu te convido agora a aplicar o que ouviu. Feche os olhos por um instante e ore. Sim, ore como Neemias orou. Fale com Deus sobre as ruínas da sua vida. Apresente a Ele os cacos dos seus sonhos, os pedaços das promessas esquecidas, porque é exatamente aí onde ninguém mais acredita que o Senhor coloca as mãos e começa algo novo. Neemias começou com oração e terminou com restauração. Você pode fazer o mesmo. Dê o primeiro passo hoje. Deus não espera perfeição, Ele espera disposição. E se essa história falou com você, escreva nos comentários. Eu quero reconstruir com Deus. Vamos ler cada um, orar juntos, caminhar como família da fé. Não deixe essa mensagem morrer aqui. Compartilhe com alguém que precisa se levantar, que precisa lembrar que ainda há salvação, ainda há promessas de Deus, ainda há esperança. E claro, se você ainda não é inscrito, clica no botão aqui embaixo, ativa o sininho, porque
Toda semana estamos aqui trazendo mensagens que reacendem o fogo da fé e renovam o coração. E para encerrar, eu quero deixar com você um versículo que pode ser a pedra fundamental da sua reconstrução. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmos 125. Você não está sozinho. Os muros podem ter caído, mas o Deus que ergueu Jerusalém está aqui. E ele não perdeu o costume de restaurar. Até o próximo vídeo.